Bem, queridos, o tema do mês de dezembro para nós, Ibarque, é fidelidade. Esse é o tema designado para esse mês. E o termo fidelidade, ele está associado, ele está irmanado a outros substantivos como integridade, honestidade e lealdade. Integridade é a condição de ser inteiro, é ser sincero em todos os âmbitos da vida. Lealdade é o mesmo que ser confiável, é o mesmo que ser verdadeiro. E lealdade, e honestidade, melhor dizendo, é força de caráter. É escolher não trair, não mentir, não enganar. E todos esses substantivos, eles exprimem a ideia de fidelidade. E o texto que nós vamos narrar, ou que nós vamos usar agora nesse primeiro momento, para fazer menção, para clarificar esses aspectos, essa ideia, essa virtude da fidelidade, se encontra no livro do profeta Daniel. No capítulo 3, nós vamos ler um segundo texto, mas esse é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, de Daniel, capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 18, e depois nós vamos ler o verso 28 e 29. Eu vou fazer menção da versão NTLH, quero pedir ao pessoal da mídia que me ajude nisso, e nós vamos iniciar essa leitura no verso 12, que diz assim: Ora, o Senhor, ó Rei, pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao Senhor ou ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Verso 28 diz assim: O rei gritou: Que o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Amém? Abordaremos agora um segundo texto e vamos trabalhar ambos simultaneamente. Romanos, capítulo 12, verso de número 12. E eu quero ler na versão NVI. Vamos compartilhar dessa versão. Acharam aí? Diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo incorrendo na distância de tempo e circunstâncias diferentes, esses dois textos estão perfeitamente correlacionados. O primeiro texto, ou o livro de Daniel, vai narrar a fascinante e nada fácil história de 4 jovens hebreus que são deportados
são despatriados, são arrancados da sua terra pátria, são tirados do seu convívio parental à força e são conduzidos como escravos, como prisioneiros para a Babilônia. Aqui nós percebemos que esses jovens de linhagem nobre não estavam indo para a Babilônia para fazer um intercâmbio cultural. Eles não estavam indo fazer um passeio transcultural. Eles estavam sendo levados para uma terra hostil e pagã. E quando chegaram na Babilônia, uma das primeiras coisas que foi feita foi trocar os seus nomes. Daniel passou a se chamar Belsassar. E os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael, passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqui nós vemos uma tentativa clara de Satanás em roubar desse jovem sua identidade. Satanás aqui tentou tirar ou mudar a essência, a natureza do ser desses 4 jovens. Mas a história narra que essa natureza, que essa essência permaneceu inalterada. Babilônia, quando nós ouvimos o nome Babilônia, Babilônia nas narrativas bíblicas representa lugar de afastamento de Deus. Babilônia significa lugar de alienação, lugar de juízo, lugar de afastamento. E todos nós precisamos entender que Babilônia tem a compreensão de domínio ou do governo de Satanás, da cultura de mundo ou do mundo das trevas. Isso é Babilônia. E todos nós estamos na Babilônia. Assim como aqueles 4 jovens estiveram, nós também estamos. E todo cristão, como cristão, nós precisamos ter a consciência que o reino de Deus e seus princípios, eles não se encurvam. Eles não se associam aos sistemas de mundo da Babilônia. Estamos inseridos na Babilônia. E nesse contexto da Babilônia, nós vamos encontrar uma crise de identidade. Sabe, os homens desse tempo, os homens e toda a sociedade que vive esse contexto de Babilônia, vive uma crise identitária. O sistema de mundo de Satanás tem provocado essa crise de identidade. Costumo dizer que nós vivemos uma realidade de identidades híbridas, identidades mutantes, identidades adaptáveis. E muitas vezes, até nós que fazemos parte de uma comunidade de fé, estamos vivendo essa realidade. Aqui dentro somos uma coisa, mas lá fora nós somos outra. Nós vivemos muito uma questão de ética situacional. Aqui eu tenho uma linguagem, aqui eu tenho um padrão de vestimenta, mas lá fora eu ando de acordo com o sistema de mundo. Sabe, e isso se constitui em infidelidade. Isso se constitui em adultério, em prostituição espiritual. E esse foi o pecado de Israel que resultou no cativeiro babilônico. Zygmunt Bauman, eu já falei aqui em outras mensagens, ele vai trazer para nós o conceito de uma sociedade líquida, de uma sociedade fluida, de uma sociedade, sabe, sem consistência, sem solidez. E o que nós aprendemos com essa sociedade é que nessa sociedade os relacionamentos são descartáveis. Os relacionamentos, eles são volúveis, eles são sem profundidade, eles não foram feitos para durar. Não é? E o pior é que nós temos trazido essa fluidez para o nosso relacionamento com Deus. E não são poucos os que flertam com Deus. Não são poucos os que veem em Deus, sabe, como um ficante, como um amante, como um crush. Mas Deus não é Deus de relacionamentos casuais. Deus é Deus de relacionamento íntimo. Deus é Deus de relacionamentos sólidos. Deus é Deus de vínculos relacionais. Deus é Deus de alianças. E quando nós olhamos para essa situação de liquidez, a liquidez ela é a característica dos líquidos que são capazes de se adequar. Os líquidos, eles são capazes de alterar-se, de se organizar, dependendo do meio em que eles se encontram. A mesma água que corre do rio para os mares, ela toma a forma de uma garrafa, de um copo, de um balde.
E quando nós olhamos para esse contexto em que aprendemos sobre essa liquidez, o que Paulo vai nos ensinar? Olha, a sociedade é líquida. E Paulo ele é enfático em dizer: vocês não podem se amoldar, vocês não podem viver nessa liquidez, vocês não podem fazer uma adequação ao sistema de desvalores desse mundo. Precisamos ser fiéis. E a fidelidade ela é constituída em uma identidade sólida. Ela é constituída com uma identidade afixada, com uma identidade firme, com uma identidade consolidada. E falar de identidade é falar de essência, é falar da natureza de ser. O termo identidade no grego significa essência, significa natureza do ser. Então, identidade é mais do que ter um nome. É mais do que ter uma filiação, é mais do que ter uma impressão digital. Esses são caracteres que definem identidade, mas identidade no que tange ao mundo espiritual é ser em essência. É um modo de viver, é um jeito de ser. Eu gosto muito da definição estilo de vida messiânico, e essa definição, esse termo, é do professor Júlio Sabatiero. Ele vai dizer que o crente, que nós precisamos viver um estilo de vida messiânico. E o estilo de vida messiânico é viver o jeito de vida como Jesus viveu. O que é estilo de vida? Estilo de vida é um jeito de ser, é um modo de viver. E messiânico é ter Jesus como parâmetro. Ele é a nossa referência. E quando olhamos para Jesus, a gente percebe: Jesus possui a essência de fidelidade. Ele possui na sua essência integridade, honestidade, lealdade. E Deus espera que nós, os seus discípulos, vivamos uma vida parecida com a de Jesus. Amém? E por que ser em essência? Esse é o primeiro ponto desse sermão. Por que eu preciso ser em essência? Porque o ser e o agir são inseparáveis. Nós somos o que fazemos e nós fazemos o que somos. Entenda isso. Há uma inseparabilidade daquilo que você é em essência, daquilo que você faz. Então, se você não tiver em essência a lealdade, ou se você não for leal em essência, se você não for honesto, se você não for fiel, você não saberá o que é fidelidade, honestidade e lealdade. Porque somos o que fazemos e fazemos o que somos. E no verso 2 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai nos advertir acerca da realidade de nós não nos amoldarmos. Ele diz: não se amoldem, não modelem, não conformem-se, não façam uma adequação desse sistema de mundo, mas transformem-se. O termo transformar significa sair da forma. E um exemplo típico, ou um exemplo mais propício para explicar o que é sair da forma é a borboleta. Porque a proposta aqui de Paulo em transformar-se, em sair da forma, em não se modelar a esse sistema de mundo, é a metamorfose. E a metamorfose é um processo vivido e experienciado por uma borboleta. A borboleta, ela não nasce borboleta. Ela nasce na sua primeira forma como uma lagarta. E como lagarta, ela tem um molde ou uma forma cilíndrica. Só que num dado momento da vida da lagarta, ela se envolve em um casulo. E ela passa por um período de tempo dentro desse casulo. Mas quando ela rompe com o casulo, ela não sai na forma da lagarta e nem no formato do casulo. Porque o casulo também vai ter a mesma forma da lagarta. O casulo também vai ter a forma cilíndrica. Mas quando a borboleta sai, ela sai em uma forma diferente. Irmãos, nós estávamos vivendo como lagartas. Nós tínhamos uma natureza, nós tínhamos uma essência. Mas um dia o Senhor olhou para nós estávamos amoldados ao sistema de mundo da Babilônia. Nós estávamos pressionados pelo casulo da Babilônia, pelo sistema de mundo da Babilônia. Mas uma vez que a graça nos alcançou, Ele mudou a nossa natureza, Ele mudou a nossa essência. E quando fomos alterados na nossa natureza, na nossa essência, nós rompemos com o casulo. Nós saímos não como lagarta, mas agora como borboletas. Uma nova natureza, uma nova mentalidade. E o que Paulo está dizendo é que nós não podemos nos adequar à forma do mundo da Babilônia.
Não podemos nos adequar ao sistema de mundo desse século. Não podemos nos sujeitar aos sistemas de valores de pessoas que não conhecem a Deus. Não podemos ter a mesma forma de pensar. Não podemos ter a mesma forma de agir. Não podemos ter a mesma forma de falar. Ah, mas todo mundo fala esse tipo de palavra, ou usa esses tipos de palavra. Todo mundo, mas você não. Todo mundo usa esse tipo de roupa, todo mundo usa, mas você não. Todo mundo ouve certas músicas, todo mundo ouve, mas você não. Todo mundo participa em certa medida das falcatruas, todo mundo, mas você não. Todo mundo se beneficia do sistema, todo mundo, mas você não. Amém? Fidelidade é um evangelho encarnado, é ter uma identidade sólida. Isso é ser fiel. Quando olhamos para a realidade de Daniel e seus amigos, nós vamos ver esses jovens combatendo a ideia de que nós somos produtos do meio. Nós não somos. Eles estavam na Babilônia, sendo obrigados a aprender tudo que a Babilônia os ensinava. Mas eles não, de forma alguma, eles não se renderam. Eles não assimilaram a cultura da Babilônia. Eu e você não somos o produto do meio. Nós podemos ser diferentes dentro da Babilônia. Não temos que assimilar a cultura da Babilônia. Não temos que fazer associações com a Babilônia. Não podemos nos render à cultura da Babilônia. E no capítulo 1 de Daniel, do profeta Daniel, nós vamos ver eles em outra ocasião também se recusando a se tornarem impuros. No capítulo 1, Daniel e seus amigos chegam na Babilônia e eles são levados para o palácio e lá eles são submetidos aos ensinos daquela cultura. Mas eles precisavam também se alimentar dos manjares que eram oferecidos da mesa do rei. E esses jovens, eles se recusaram a se tornar impuros comendo dos alimentos da mesa do rei. Por quê? Porque aqueles alimentos contrariavam as leis da dieta espiritual de Deus para o povo de Israel. Sentar-se à mesa significava abrir mão de princípios. Comer daquelas iguarias significava abrir mão do seu legado. E a Bíblia vai dizer que eles foram firmes. Eles foram resolutos em não negociar os princípios de Deus, mesmo estando na Babilônia. Hernandes Dias Lopes vai fazer a seguinte citação: é muito pior a amizade com a Babilônia do que a espada da Babilônia. Ele diz que a amizade com a Babilônia é pior do que a espada da Babilônia. É pior quando você se associa à Babilônia do que você ser perseguido pela Babilônia. É pior quando você se rende aos princípios da Babilônia do que quando você é cancelado por ela. Sabe, nós vivemos uma crise na nossa geração. E a maior crise da nossa geração não é a crise política, não é a crise econômica, não é a crise social. A maior crise da nossa sociedade é a falta de integridade. Os homens não são inteiros, não são sinceros. Há uma fragmentação. Sabe, os homens estão desintegrados, totalmente absortos na culturação babilônica. Vivemos dias de glutonaria cultural. As pessoas estão, sabe, consumindo sem critério nenhum tudo aquilo que a Babilônia expõe para eles. E às vezes não são nem manjares tão atrativos. E por mais atrativos que os manjares da Babilônia possam ser, são tudo bichados, apodrecidos, só tem aparência de doçura. Mas vivemos dias em que existe realmente essa glutonaria cultural. Nós estamos assimilando de todo tipo, de todas as formas, o que a Babilônia tem nos inserido, o que tem nos apresentado. Nós olhamos para a história de Daniel e seus amigos, a gente percebe que esses jovens, eles se mantiveram fiéis. Eles não comeram dos manjares da Babilônia, porque isso implicava em ser infiel com Deus. Isso implicava em abrir mão dos seus princípios, da sua cultura, da sua fidelidade, irmãos. Nós não podemos negociar com os princípios. Precisamos ser fiéis, porque quando somos leais ao Senhor, o Senhor também, Ele nos honrará. No capítulo 1, nós vamos encontrar a seguinte descrição no verso 20. Diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência,
Eles se acharam 10 vezes mais sábios do que todos os magos e os astrólogos que haviam em todo o reino. Aqui nós percebemos que quando eles não negociaram os princípios, quando eles se mantiveram fiéis, quando eles escolheram serem fiéis, Deus honrou a postura daqueles jovens. Eles não comeram das comidas, dos manjares, do alimento que a mesa do rei oferecia. E o texto vai dizer que, como recompensa, Deus os honrou. Eles compareceram diante do rei para fazer a prova oral da sua sabedoria. E o texto vai dizer que não se achou em todo o reino jovens tão sábios como aqueles 4. 10 vezes mais sábio do que os outros. Não havia aqui, irmãos, sabe, uma deficiência intelectual por parte dos outros, não. Os outros eram inteligentes também. Não era porque o QI desses jovens era mais elevado, não eram. Mas o que aconteceu aqui foi Deus honrando a fidelidade desses jovens. Aqui era uma questão da ajuda de Deus, era Deus honrando esses jovens, era Deus dando a eles sabedoria. Irmãos, quando nós nos mantemos fiéis, Deus, Ele nos honra. Existe recompensa para aqueles que são fiéis. Toda a Bíblia nos promete essa condição. E quem permanece fiel, mesmo estando na Babilônia, é honrado por Deus. No capítulo 30, ou melhor, no verso 30 do capítulo 3, nós encontramos a seguinte descrição. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens que nós acabamos de mencionar em cargos ainda mais importantes na Babilônia. Eles já eram importantes. Eles já tinham cargos de supremacia, status sociais. Mas quando eles também não se rendem em se adorar ou adorar uma estátua que não era ou não representava o Deus de Israel, eles também são honrados e são colocados em cargos ainda mais altos, mais elevados. Sabe, mesmo no sucesso, esses jovens permaneceram fiéis. Deixa eu dizer uma coisa. Sentada ali eu percebi e me lembrei que é mais fácil ser fiel na pobreza do que na riqueza. É mais fácil ser fiel na luta do que na bênção. Mas o que eu aprendo com esses jovens é que eles viveram um sonho americano. Qual é o sonho de toda pessoa que quer ir para os Estados Unidos? Viver uma realidade de oportunidade como esses jovens viveram. Olhando de uma forma natural, esses jovens tiveram a sorte grande. Eles foram como se estivessem indo para Harvard, para um estudo intensivo de 3 anos, com tudo pago pelo governo. Eles sentavam à mesa com o rei. Ao final dos 3 anos, eles foram encontrados mais sábios do que os outros jovens. Por isso, eles foram colocados como príncipes, como governadores, em lugares de status. Mas sabe o que me chama a atenção? O sucesso não roubou desses jovens a fidelidade que eles nutriam no coração pelo Senhor. A riqueza derruba mais pessoas que a pobreza. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor quebrados e moídos quando as bênçãos começam a fluir. Nós trocamos as bênçãos pelo abençoador ou o abençoador pelas bênçãos. Nós abrimos mão da presença pelas migalhas, muitas vezes migalhas, que chegam às nossas mãos. Irmãos, eu oro para que nessa igreja muitos jovens se formem, alcancem sucesso profissional. Mas nunca esqueçam que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, no auge do sucesso, eles não se venderam. Eles não se tornaram infiéis, eles não abriram mão da fidelidade ao Senhor. Quando olhamos para essa história, a gente aprende que a fidelidade é diferente de religiosidade. Entenda isso. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas não são fiéis. E o povo de Israel, eles eram religiosos, mas faltava neles a fidelidade. Eles tinham as suas convicções teológicas e políticas no templo. Eles tinham as suas convicções teológicas e políticas no trono, nos muros que os protegiam. O que o povo pensava? Enquanto o templo estiver em Jerusalém, não importa o que eu faça. Não importa como eu, me comporte diante de Deus. Não importa a minha infidelidade. Se o templo está em Jerusalém, estamos bem na fita com Deus. Bem, enquanto houver um descendente davídico no trono, estamos bem na fita.
Enquanto os muros de Jerusalém estiverem nos protegendo, estamos bem na fila. Só que a Bíblia diz, lá em 1 Daniel, capítulo 1, melhor dizendo, Daniel capítulo 1, que não foi a força da Babilônia que venceu o povo de Israel. Primeiro a Babilônia vence o lado norte, o reino norte. Depois ela também traz malefícios e sitia a cidade ou reino do sul, a cidade de Jerusalém. E não foi a força bélica da Babilônia, não foi o poder estratégico militar da Babilônia que fez com que eles vencessem, mas o próprio Deus entregou Israel e Jerusalém e Judá nas mãos dos caldeus. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que têm fidelidade na fidelidade e têm fé na fé. A nossa fidelidade não pode estar na fidelidade. Eu sou fiel, e aí você se firma na sua própria fidelidade. Não, eu tenho fé. Eu tenho medo de pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu percebo, ela está tendo fé na própria fé. A nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor. A nossa fidelidade, ela precisa ser devotada ao Senhor. Como resultado, a Bíblia diz que a Babilônia invade Jerusalém, o templo é destruído, o trono de Davídico é desocupado, o rei, ele é destronado, e os muros que protegiam Jerusalém são completamente destruídos. Esse povo agora perde a fidelidade na fidelidade. São levados para a Babilônia. O texto vai dizer que eles chegam lá e eles penduram as suas harpas no salgueiro. Sabe por quê? Porque agora não tinham mais motivos para acharem que eram fiéis. Mas ao contrário da grande multidão, esses 3 jovens, mesmo na Babilônia, continuaram fiéis ao Senhor. Porque a fidelidade deles não estava pautada no trono, não estava pautada no templo, não estava pautada em situações visíveis. As condições haviam mudado, o cenário era outro, mas a fidelidade deles se mantinham inabalável. Aleluia! Quando olhamos para essa história, a gente percebe que as condições e o cenário não alterou a fé e a fidelidade daqueles jovens. Talvez Daniel e seus amigos tenham ouvido, Daniel, deixa de ser quadrado, Daniel. O mundo mudou, Daniel. As coisas mudaram. Esse negócio de santidade, isso é cafona, Daniel. Esse negócio de casar virgem, isso é cafona. O mundo é outro. Deus é Deus dos amores, Daniel. Não, Deus é bom, Daniel. Você pode fazer tudo e qualquer coisa, não tem problema não. Deus perdoa tudo. Sabe, certamente Daniel ouviu algumas palavras que tentaram desvirtuar ele da verdade, tirar ele do eixo da fidelidade. Mas o texto mostra que eles não cederam. Irmãos, nós temos sido bombardeados por ideologias, por muitas cosmovisões desse tempo. Nós temos sido bombardeados por essas ideias filosóficas que tentam desvirtuar a visão de mundo cristã. Nós temos sido bombardeados por essa visão de mundo que tenta provocar uma crise na verdade. Eu falei aqui na outra mensagem que a nossa grande guerra cósmica é de Satanás contra a palavra de Deus. Essa é a nossa guerra. Sabe, e essas ideologias, elas estão amplamente sendo difundidas nas universidades, nas escolas, nos meios midiáticos, através da literatura, da arte, da ciência. Ideologias como o humanismo, como o relativismo, como o misticismo, como o consumismo, como o positivismo e até mesmo um cristianismo alterado, diferente do cristianismo real, como diz Pedro, que tem difamado o caminho da verdade. Em todo tempo nós temos sido bombardeados, mas olha o que Paulo vai dizer no verso de número 2, parte B. Transformem-se pela renovação da vossa mente. A proposta aqui é metanoia. Ser transformado em natureza é metamorfose. Mas ter uma mente renovada é metanoia. Metanoia significa mudança de mente. E mais uma verdade, não tem como mudarmos o nosso modo de agir se nós não mudarmos o nosso modo de pensar. Se nós sabemos que somos o que fazemos e fazemos o que somos, não há como mudar os resultados se você não mudar a sua forma de pensar. Porque nós somos o que pensamos. A Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa. Existe uma inseparabilidade entre pensamento e comportamento, em cognição. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não consigo mudar a minha forma de agir.
E eu entendo pela palavra que Deus, Ele não ajusta mentes. Deus, Ele não remodela. Deus, Ele não faz adaptação. Deus não faz acomodação de mentes velhas. Deus faz uma mente nova. Renovar significa fazer de novo. Antes nós tínhamos uma mentalidade lagarta, lembra? A lagarta, ela se arrasta. A lagarta, ela come folhas e frutos. A lagarta, ela destrói. Mas uma vez que fomos alcançados pela graça, nós precisamos mudar a nossa mente. Mudar a mente significa que você agora não é mais uma lagarta, você agora é uma borboleta, figuradamente falando. A borboleta, ela não se arrasta, a borboleta, ela voa. A borboleta não se alimenta de raízes, de folha, ela se alimenta do néctar das flores. A borboleta não destrói, ela poliniza, entende? A natureza mudou, a mentalidade mudou, o comportamento também tem que mudar, irmãos. Tem muita gente que não voa sendo uma borboleta comendo porque está com a mentalidade lagarta. Tem muita gente comendo, sabe, migalhas, por quê? Porque ainda é lagarta, não mudou a mentalidade, já é uma borboleta, pode comer o melhor dessa terra, mas continua roendo folhas. Poderia polinizar, poderia mudar a atmosfera e o mundo, mas continua empobrecidos, porque não mudou a mentalidade. Se não mudarmos a mente, não poderemos mudar a nossa forma de agir. E é por isso a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é uma mudança de mentalidade. Se antes a nossa mente era degradada, se antes a nossa mente era desintegrada, destruída, fragmentada pelo pecado, que nos levava a comportamentos danosos, agora a nossa mente é uma mente sã. A nossa mente agora é uma mente renovada, é uma mente equipada, é uma mente blindada, que nos leva a comportamentos corretos e assertivos, amém? Essa é a proposta do Evangelho. E ser fiel é ter uma identidade sólida, é viver um estilo de vida messiânico. Lembre, é um jeito de viver, é um modo de ser. É ser em essência, é viver do jeito que Jesus viveu. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, Jesus vai dizer assim, olha, vocês são a luz do mundo. Gosto muito desse versículo. Vocês são ser, essência. E como luzes, nós precisamos brilhar em meio às trevas. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar dentro de nós, irmãos. Quando olhamos para a história desses jovens, nós percebemos que esses jovens brilharam na Babilônia. Sabe, eles fizeram a diferença. Eles se mantiveram fiéis. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das possibilidades reais de morte. A Bíblia vai narrar que Daniel, ele foi fiel não apenas no começo da sua trajetória na Babilônia. Ele foi levado para lá, eles foram levados para lá muito jovens. E Daniel serviu na Babilônia durante toda a sua vida. Daniel morreu idoso como prisioneiro na Babilônia. Com todos os benefícios, com todo o sucesso que a Babilônia pôde promovê-lo. Mas ele morreu na Babilônia. Ele serviu vários reis. E já na velhice, Daniel é posto à prova mais uma vez. O texto vai dizer, e foi mencionado aqui, que Daniel, ele é impedido de orar. Fizeram um decreto para boicotar Daniel, para prejudicar Daniel. E por conta daquele decreto, Daniel vai parar na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que os leões jejuaram naquela noite e foram os guarda-costas de Daniel. Porque quando somos fiéis ao Senhor, irmãos, Deus, Ele nos preserva de todo o esquema satânico da Babilônia. Quando olhamos, nós lemos aqui sobre os 3 jovens mencionados no texto que lemos. Eles obtiveram um grande livramento quando eles foram lançados na fornalha. O rei vai lançar um edito. Ele fabrica, ele constrói, ele edifica uma estátua da sua própria imagem. E ele pede para que todos os súditos do reino o adorem. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles jovens, eles não se encurvam diante daquela estátua. Porque se curvar diante daquela estátua seria ter uma postura de infidelidade ao Deus que eles acreditavam e o Deus que eles devotavam. E o texto vai dizer que eles são chamados à presença do rei. E o rei os ameaça dizendo, olha, se vocês não se curvarem diante da minha estátua, ao som dos instrumentos, vocês serão lançados na fornalha. E ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais. E o texto vai dizer que aqueles jovens dão essa resposta, olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo, ó Deus, ó rei, que nós não nos curvaremos à sua estátua. Fidelidade, irmãos.
Fidelidade mesmo diante da possibilidade de morte. E o texto vai dizer que eles são lançados na fornalha. Sabe, ser fiel a Deus não vai nos eximir de lutas, de dificuldade, de perseguição. Ser fiel a Deus não vai te vetar dos problemas da vida. Mas sabe o que eu aprendo? Daniel não foi poupado da fornalha, mas foi livre, ou melhor, da cova, mas foi livre na cova. Os 3 jovens não foram livres da fornalha, mas foram livres na fornalha. Estar com Deus e ser fiel a Deus significa que nas lutas, nas dificuldades, nós teremos dele livramento. Nós teremos dele a proteção, a provisão que a gente precisa. O texto vai dizer, a história vai narrar, que todos os soldados que colocaram aqueles jovens na fornalha morreram queimados. Só pelo intenso calor da proximidade daquele local. Mas aqueles jovens, nem sequer cheiro de fumaça tinha nos seus cabelos. Quando eles foram lançados na fornalha, a única coisa que queimou foram as cordas que os prendiam. E aí nós vemos que a fidelidade desses jovens renderam o testemunho do rei. O rei decretou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado, pois não há Deus como o Deus deles que possa salvar. Irmãos, Deus espera que nós sejamos fiéis. E a minha oração nessa noite é que Deus nos ajude a sermos fiéis e a honrá-lo. E que através de nós, o nome dele seja glorificado.